Graça e paz do Senhor Jesus, amém? Sou Anderson, filho amado do Pai, que luto contra vários desvios de caráter, mas vencendo um dia de cada vez, pois sou um filho amado do Pai, salvo pelo sangue do Cordeiro, nosso Senhor Jesus Cristo, e é mediante nesta confiança que estou aqui nessa noite para compartilhar algo que Deus havia colocado em nossos corações, nesse tempo, né, onde terminamos ali a sequência dos passos em si, mas falando de assuntos que correlação, né, com aquele tema que é o nosso tema, que é o tema da restauração. E para isso, nós precisamos olhar para o nosso coração, submeter isso ao Senhor e pedir a Ele que esteja sondando e, através da sua palavra, nos transformando. Então, convido você a abrir sua Bíblia lá no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, versos 1 a 12. Mateus capítulo 5, versos 1 a 12. Que diz assim: Quando viu as multidões, Jesus subiu ao monte, e, tendo-se assentado, os seus discípulos se aproximaram, e ele começou a ensinar-lhes, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino do céu. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando vos insultarem, perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, pois a vossa recompensa no céu é grande, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Amém? Vamos agradecer pela leitura da palavra do Senhor. Deus santo e justo, nós te louvamos mais uma vez pela oportunidade de orar, de oportunidade de ler a tua palavra, a oportunidade de estar com os nossos irmãos aqui. Deus, é bem verdade que, olhando os nossos compromissos, nossos cansaços, quem sabe a rotina do nosso dia, talvez parecesse interessante permanecer em nossas casas. Mas nós queremos te louvar, porque se estamos aqui porque o Senhor tocou os nossos corações, e aproveito para cada coração que dedicou-se a Deus a aplicar esse tempo em te louvar, te engrandecer, compartilhar e ouvir daquilo que o Senhor tem para o nosso coração. Nós te agradecemos pela leitura da palavra do Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, é interessante a gente começar já lembrando que esta palavra, ela tem um destino. Se você for olhar ali no texto, você vai ver qual é o destino desta palavra. Eu não tinha atentado para isso anteriormente, até estudar agora para ministrar aos irmãos. Quando viu as multidões, Jesus subiu ao monte, havendo assentado, seus discípulos se aproximaram e ele começou a ensinar-lhes, dizendo: quem é o público aqui desta ministração de Jesus? Seus discípulos. A multidão estava ali e os discípulos estavam próximos. Ele fez como se assentasse. Imagino que aquela posição de quem pretende se estender um pouco, né? Dobrando os joelhos, não chegando a sentar, mas ficando, quem sabe, assim, né? Algo do gênero. E ali começou a ensinar os seus discípulos a respeito desses valores. E é claro que a multidão também observava, mas quem de fato reteve, quem teve condições de compreender o que Jesus estava tratando ali, somente um discípulo. Não é possível compreender essas coisas aqui sem que sejamos primeiramente discípulos. Então, gente, a gente vive nessa sociedade
baseada no quê? Nas conquistas, riqueza, sucesso, reconhecimento. E no Sermão do Monte, Jesus aplica uma lógica completamente oposta a essa. Não é aqui que está reservado para o homem, né? O seu sucesso, de fato, né? A sua realização, a sua prosperidade. Não é naquilo que o homem até então, e até os dias de hoje, né, começa a mensurar como sendo algo de fato importante, prioritário para a sua vida. Então, neste momento, o Senhor nos chama para pensar nos valores do céu para a vida do crente, né? E se você for pensar bem, parte do que está aqui, nós poderíamos nos considerar, quem olha para o que está sendo aplicado aqui, como se nós fôssemos, então, pessoas chamadas de fracassados. Essa visão que o texto bíblico traz aqui, se você olhar esse cenário coaching dos dias de hoje, vai dizer o que? Nossa, que mente pequena que você tem, né? Você não tem ambição, parece, né? As pessoas pensariam assim, se nós fôssemos aplicar de fato tudo isso que o texto sagrado, aliás, não apenas está registrado, mas é um anseio do Senhor que o discípulo dele, de fato, viva essas coisas. Essa semana eu estava olhando alguns clássicos que eu gostaria de ler, né? E um deles, eu comprei Os Irmãos Karamazov, de Fyodor Dostoiévski, né, se não me engano, e fui e tentei começar, né? Mas o nome dos cabras é russo, então é difícil, a leitura é pesada, mas eu ainda vou dar conta, está lá na minha biblioteca. Mas eu soube que o outro livro dele chama-se, que parece que é até um pouco mais famoso, chama-se O Idiota, né? O idiota, na realidade, quem é? É um homem extremamente virtuoso e bondoso. E que ele olha tudo sob a ótica da bondade. O mal que fazem para ele, ele revida com o bem, ele é ingênuo. E por isso, né, todos os demais o tiveram por um idiota. E quando eu ouvi essa chamada desse livro, na realidade eu estava ouvindo audiobooks, e ele trouxe essa sugestão, logo eu lembrei, né, do tema de hoje, porque os bem-aventurados aqui do Senhor, aos olhos do mundo, são idiotas, algumas vezes também. O que? Você não vai aproveitar essa chance? É só você dar uma puxada de tapete aqui no teu amigo, você não vai aproveitar? Olha o quanto você fez para chegar até aqui. Não vou fazer. Ah, você é um idiota mesmo. E vão falar de boca cheia. Essa garota tá dando bola para você. Rapaz, sou casado, cara, que é isso? Mas peraí, cara, você viu o Boeing que quer saber? Nunca mais. Tu é um idiota mesmo, né? E assim sucessivamente, né? Dentre outras áreas também, no universo feminino, né? Que não conheço tanto assim, mas que também tem as suas questões, né? Você é submissa? Você decidiu isso por conta? Ou o teu pastor está te oprimindo? Não, eu decidi obedecer a palavra de Deus que fala sobre submissão. E eu vivo isso na minha vida, sim. Não, você é um idiota. Né? Você abriu mão da sua vida profissional para cuidar das suas crianças? Ah, me desculpa, você é uma pessoa tão inteligente e tudo mais, enfim. Né? Então, queridos, esse é o texto, essa é a base daquilo que os princípios que estão nesse texto trazem para a nossa vida. Então o Senhor já começa aqui, né? Já começa bem, como bem lembrou a Adri, que a gente já havia conversado, né? Sobre o verso 3, bem-aventurados pobres de espírito. Não é a pobreza material, né? Mas sim é um esvaziamento. Pobres de espírito na consciência que eles têm da sua dependência de Deus. Promovida por quem? Pela ação do Espírito Santo em nosso coração. Não é algo que a gente chegue a uma conclusão sozinho. Nós nos amamos muito para isso. A gente fala, né, que nós somos filhos amados do Pai para restaurar a nossa identidade, mas humanamente falando, nós já somos apaixonados por nós mesmos, naturalmente, assim. E parte, até um dia a Rô falou, pastor do céu, eu não entendo esse negócio que você falou, não. Né? Que parte de muita síndrome do pânico e depressão, na realidade, é um exacerbado amor por nós mesmos e por autopiedade. Né? Que quando encontramos a nossa identidade de Cristo, começa a se resolver no nosso coração. Eu vi um rapaz ser curado quando ele foi confrontado com isso. Falei, você já notou, né, que você tem dó de você mesmo, né? E por isso você está sofrendo tanto. Ele saiu daqui e um tempo depois ele me disse, rapaz, sabe o que é verdade? Porque eu já pensei em me matar, daí eu lembrei que ia doer, daí eu não queria. Daí ele falou, porque se você quer tanto morrer, por que você está preocupado com a dor?
Porque eu gosto muito de mim, pastor. E aí passou, ele foi restaurado, nunca mais teve as crises de pânico. E aqui um dia estava na porta aqui, já evangelizando um outro cabra. Agora, rapaz, isso aí que está passando é dó de você mesmo. É autopiedade. Pobres de espírito nesse sentido. Até mesmo para admitir uma coisa dessa, não é necessário ser pobre de espírito, né? Então, irmãos, nós somos porque o Espírito Santo nos convence da nossa pequenez, né, diante do Senhor, mas ao mesmo tempo revela o seu amor na cruz. E aí, quando você vai ler outros textos que falam, ele fala de riqueza no Espírito, não de pobreza. É só aqui. Mas é aquele que é nos posicionar de fato, né, nessa posição de humildade diante do Senhor. Eu não sou justo porque eu cumpro a lei. Eu sou justo porque o Senhor me justificou. Então, não é mérito meu, logo eu identifico. Eu sou pobre, quem me tornou rico e herdeiro é o Senhor que me salvou. Então, ser pobre, na realidade, é converter-se, né, ao único caminho, que é o Senhor, e focar, né, a sua vida naquele mérito que Ele conquistou para você e para mim. Segundo, né, os que choram, né? Então eu estou bem, né, irmãos? Eu estou, irmão Celso, né? Dentre outros aí, a gente está, né, irmã? Olha lá também, a irmã Rosângela, né, irmã Rosângela? Nós estamos aqui, irmã, já arregado. Lá em casa, sou meio que só eu mesmo, né? Que o povo lá chorar é mais difícil, né? Ali até diz que tem, ó, lá em casa, assim, eu até falo no passado, né, que a lágrima da Eli, eu acho que cura alguma doença, porque é tão raro de ver, né? O Noel também, olha lá. Enfim, mas esse choro, né, é um choro diferente, né? Não é esse meu choro, né? Não é o choro do irmão Celso. Algumas vezes é, né? Mas não é só a emoção diante da injustiça, não é a emoção diante de algo bonito, como ver as crianças apresentando aqui domingo. Não, é um choro que é a consciência de que somos pecadores, né, de que somos falhos e que somos dependentes da graça de Deus. Meu Deus do céu, irmãos, que profundidade que essas lágrimas, né, trazem. E eu digo aos irmãos, né, a gente falando da menina, né, domingo pela manhã, a gente falou da menina lá, serva de Naamã, né, e a maneira que ela age, né, generosa. Essa menina, ela se encaixava nisso aqui. Ela, ai, quem me dera que o Senhor procurasse Eliseu, ele podia lhe curar. Olha, gente, olha isso, né? Ela sensibilizar, a mulher, o cara é escravo, né? Mas é isso aqui, né? O choram. É aquele que sabe da situação da vida do outro, né? E que está em pecado e que a gente sabe a consequência do pecado é a morte. E ao invés de falar, meu Deus, 20 anos de vida cristã, não tem vergonha na cara mesmo, que mais se lasque, né? Não. Diante da consciência do pecado do meu irmão e do que ele vai passar por ter escolhido esse caminho, aquilo me leva às lágrimas. Os que choram, né, por conta do seu próprio pecado e por conta das consequências do pecado no mundo existente. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Deus tenha misericórdia de mim, Deus tenha misericórdia de todos nós, né? Isso é tão profundo, né, que o texto diz que esses que choram, eles serão consolados, né? Os que choram por estas coisas, né, eles serão consolados pelo Senhor. Por isso eles têm um sorriso reservado mesmo em meio à dificuldade. Terceiro, né, os mansos, né, os mansos. Mansidão que não é a fraqueza, mas é a força sob controle. É suportar sem amargurar, esperar o tempo de Deus. Os mansos não são aqueles que não apenas herdarão a terra, né, mas eles já herdaram a terra. Eles já fazem dessa terra um lugar transformado pela sua presença, né? Que coisa tremenda é você, então, sendo manso. Este, né, que me parece que é a origem do texto aqui, em uma outra ocasião, que estudei aqui para ministrar a igreja, esse manso é aquele do cavalo domado, né? Que o domador, né, foi conquistando ele, foi ensinando os exercícios, foi prendendo e logo depois consegue até montar nele, né? Antes rebelde. É esse manso que foi domesticado pelo Senhor através da ação do seu Espírito Santo. É esses que somos nós, né? E que já transformam contextos, já transformam cenários. Ao invés de chegar no ambiente
e ser aquele que o caos está instaurado e ele é mais um elemento de caos, ela é aquela que começa a trazer ali mansidão, orientação, consolo. Quarta, também aqui, dos 8, né? Os que têm fome e sede de justiça. A busca por esta justiça é, antes de tudo, uma fome de ter Deus, né, em seu coração e em viver de forma íntegra. Quando eu lia esse fome e sede de justiça, não sei vocês, mas já pensava, né? Justiça aqui nos vereadores de Colombo, né? Justiça na polícia brasileira, justiça na política. Né? Eu pensava, fome, vão ser saciados, então Deus vai fazer com que a gente tenha prefeito santo, né? Vereadores santos, né? Presidente e tudo mais. Não, é uma busca pessoal minha. Né? Fome e sede de justiça é viver uma vida íntegra. Eu, né? E a minha vida, assim, refletir o caráter do Senhor. Estes, segundo o texto sagrado, serão fartos, receberão da parte do Senhor, né? E essa fartura, na real, é o próprio Senhor Jesus em nossos corações, imperando, reinando em nossas vidas. Também, o de número 7, perdão, a quarta, né? A quinta, o verso 7, né? Os misericordiosos. Misericórdia é entender que tudo que temos é graça imerecida e que a gente vive envolto nesse mar de misericórdia de Deus. E por ter esta consciência da misericórdia de Deus sobre a nossa vida, logo transborda essa misericórdia e não dureza na vida do outro também. Sabe de que misericórdia ele foi alvo e também age com misericórdia na vida do outro. Esta busca, né, pelo Senhor e a consciência da sua graça sobre as nossas vidas. Quinta foi, né? Sexta, limpos de coração, verso 8. Ver a Deus é o maior presente da vida cristã. Corações limpos não são perfeitos, né? Mas são verdadeiros, são sinceros, transformados por Deus. E já agora podemos ver Deus em Jesus e a sua palavra em suas ações do reino, atuando dos nossos corações. Estes corações limpos também refletem o caráter do Senhor em palavras e ações. E por isso são limpos de coração. É aquela máxima, né, de sermos irrepreensíveis. Por quê? Porque não pecamos? Não, é porque nós confessamos nossos pecados, pedimos ao perdão, né, que nos ajude a vencer um dia de cada vez, como nós fazemos no Celebrando a Restauração, no grupo de passos, pedindo ao Senhor que nos ajude a vencer um dia de cada vez. São estes que são limpos de coração. E tem é um caos, né, que o pessoal conta, mas me parece que aconteceu de fato. Pelo menos em uma situação aconteceu de fato, porque saiu até na tribuna, né, dos rapazes, foram lá expulsar um demônio, né, e aí o encapetado lá saiu com um facão atrás deles, né. E eu lembro que essa era a fase que a tribuna já estava com desenhos, na tribuna do Paraná, né, o pessoal falava, você dobra, você amassa o jornal, sai sangue, porque as primeiras páginas já eram com as imagens chocantes, né, dos acidentes, tudo. Eles começaram depois a fazer tipo um cartoon, né, depois a desenhar. E eu lembro que eu passava de ônibus, descia para Ipenda e as bancas estavam, né, com todos os jornais, Gazeta, Folha de São Paulo, e a tribuna, né, estava ali em cima. E eu lembro de ter visto isso, né, o desenho, né, do cabra correndo atrás dos outros dois, né, porque ele foi expulsar o demônio, em nome de Jesus, sai vocês aqui, e pegar, expulsou os dois de lá. E eu lembro que conversando, acho que não sei se foi com o pastor Amos aqui na época, essa lembrança, né, de que as pessoas são acusadas pelo inimigo, mas não têm uma vida de discipulado, não tem uma vida de devocional, não tem uma vida de oração, e vai, desavisado, né, mexer com as coisas das trevas. Saíram, né, corridos de lá, né, por conta do seu mau testemunho, né, do fogo estranho que estavam oferecendo a Deus. Não deve ser assim conosco, né, porque nós devemos então ser limpos de coração. Sétima, os pacificadores.
não é apenas aquele que evita o conflito, mas é que trabalha ativamente pela reconciliação. Pacificadores realizam aqui na terra o que Deus faz conosco, dar a paz. Os pacificadores, eles promovem a paz. Ele é o, vamos usar o termo aqui do mundão, né? É o deixa disso, né? Não, não é por aí, né? Esses promotores da paz, esses aqui, esses pacificadores, me lembra aquela história, né, daquela senhora em que os jovens estavam implicando com ela, porque ela era uma senhora do bem, ela era uma pacificadora. E aí os jovens falam, mas não pode essa irmã ela ser santa desse jeito, não pode, ela tem que ter um problema, não pode. Aí os meninos pegaram e falaram, vamos pegar e vamos dessa vez fazer ela maldizer. Olha só que juventude, né? Precisa de disciplina urgente essa juventude. Aí ele falou, agora ela vai falar mal, quer ver? Daí a gente chegou lá, ó, a senhora fala bem de todo mundo, dona fulana. Ah, o diácono dorme no culto. A irmã lembrou que ele, mas ele é vigia, né, queridos? Depois ele cuida também da família, ajuda a esposa, ele é uma bênção. Ele chega aqui, começa a mensagem, tadinho, o sono pega ele. Irmã, mas tá errado. Tá, mas vamos orar por ele. Né, o pastor também lá, ó, palavra dura, brigando com a gente, tá, atrapalhou a juventude, a gente foi falar com a senhora. Não, mas é que ele quer manter a palavra, quer manter o rigor. Vocês têm que entender. Ah, a irmã não dá mais, não dá. Agora a gente quer saber da irmã. É o seguinte, e o diabo? Agora eu quero ver a irmã ser pacificadora, né? E o diabo? O diabo, a Bíblia diz que ele veio para roubar, matar e destruir. A Bíblia diz que ele é o senhor da mentira. E ele veio só para nos instigar para ir para o inferno. Assim, e aí, o que a irmã tem para dizer? Ela falou, vocês me pegaram. Agora não tem mais jeito, não. Eu não tenho uma coisa boa para falar do diabo mesmo, você tem razão. Mas olha, ele é trabalhador, né? Eu falei, meu Deus, até para o diabo se arrumou uma qualidade, que ele é brincadeira, né? Pacificador. Eu vi uma pessoa agir sendo uma pacificadora. Tinha uma jovenzinha, ela tinha uns 8 anos de idade, né, uma criança, né? E eu sei que essa criança ela era terrível, terrível, muito difícil, toda mimadinha, assim tal, né? Entojadinha, né, que a gente fala. E a tia dela, uma das tias, vivia reclamando dela. Deu uma outra tia que eu conhecia também, não, ela é terrível, que a menina é terrível, meu Deus do céu. Aí eu peguei e falei, essa menina é chata demais. Ela foi um dia no IPEM lá com a tia. Aí chegou lá, daí eu falei, você que é a tal da fulana, né? Tipo assim, sua chata, né? Daí, quando eu falei isso, a tia, que era minha amiga, pegou, ela mesma, né? Tá, nós dois ali, né? Uma outra tia, chamada Esther, né? Com esse nome também, né? A tia Esther pegou, é ela mesmo que é uma bênção, uma filha de Deus, uma menina inteligente, bonita, é ela mesma. Meu Deus, me desmontou. Eu não conhecia muito bem a tia Esther, né? Que ela foi só lá levar a sobrinha. Daí eu fiquei sem graça. Eu falei, ai, que vergonha, meu Deus do céu. Nem com essa menina quis tirar uma casquinha, né? Tal. Logo depois, né, passou, nunca mais tive contato com essa menina, né? Depois, com 16, ou antes, com uns 13 anos, ela se envolveu com os grupos de pandeiros da PIB. Logo depois se envolveu com os ministérios da PIB. E depois virou uma jovem de uma doçura, que as duas tias que falavam, ela é uma xarope de primeira linha, falou, Deus transforma. Eu vou falar teu nome. A Isabela é uma bênção na nossa vida. Quem diria que uma menina que saiu de um divórcio tão conturbado, de um pai agressor, que ameaçou matar a mãe, ela viu todo esse cenário, e hoje ela ser essa menina crente, linda, inteligente que ela é, tudo aquilo que aquela tia falou para mim, enquanto ela é nem um BO na família. Mas lá ela viu já algo no coração dela e ela investiu nessa direção. A menina ouviu o que ela disse. E a menina, de fato, se tornou tudo aquilo que ela havia declarado, né? Porque ela não aceitou aquela condição opressora que eu e a tia colocamos. Mas ela foi ali uma pacificadora do Senhor. Oitavo, os perseguidos por causa da justiça, né? Talvez o mais estranho de tudo, né, queridos? A gente ser chamado de feliz porque é perseguido. Mas a gente é feliz por ser perseguido, não por qualquer coisa. Eu lembro de um exemplo, estou fechando já, lembro de um exemplo que, quando A Paixão de Cristo, você já deve ter escutado eu falar isso aqui, quando saiu o filme A Paixão de Cristo,
Eu tava lá, né? Um monte de gente foi lá para ver o Mel Gibson, ninguém viu. Filme do Mel Gibson, sem Mel Gibson, né? Aí foram lá, já ficaram decepcionados. Aí saíram já, cadê o Mel Gibson? Ninguém nem via ele e tal. E o diretor, não é o ator, né? E nesse um dos filmes lá, Paixão, né? Teve pessoas que faleceram, né? Durante esse filme. Ali teve parada cardíaca, dada a emoção que sentiu com o sacrifício do Cristo e a realidade, né? Que ele conseguiu investir ali no filme. E é aí que o filme estava começando. Um jovem, né? Foi lá na frente aqui, tá? Ó, antes do filme começar, eu queria dizer, ó, que esse senhor aí, ó, que vai passar no filme, ele mudou minha vida, tal. Tem pipoca, saquinho de pipoca, né? Jogando dele e tal, e ele, né, teve que se conter, acho que nem assistiu o filme, teve que ir embora, né, por conta daquilo que ele promoveu ali. E eu não tenho dúvida que ele chegou na sua igreja e disse, irmãos, pastor, me dá uma oportunidade. Pastor, eu queria dizer, eu sofri por amor a Cristo neste final de semana, porque eu fui lá dar meu testemunho, me jogaram pipoca, me jogaram latinha, para a honra e glória do Senhor. Não, foi porque foi burro mesmo. Né? Aquele ambiente de lazer, né? Aquele não era um momento, ninguém estava esperando isso. Foram lá assistir um filme, e muitos queriam ver o Mel Gibson, né? E não viram. Agora, como é que a gente é perseguido pela justiça? É a partir do momento que os nossos atos enquanto homens e mulheres de Deus, em não mentir, em não roubar, né, em não compactuar com o mal, atrapalham quem quer fazer essas coisas e querem nos fazer caminhar com eles. E aí a gente se posiciona e diz não. É nessa hora que nós sofremos. Você vê um exemplo paralelo a desse rapaz do filme. A PIB, quando o filme foi lançado, foi até a estação, perguntou quanto vocês cobram para fechar uma sala para a gente nos horários sem muito movimento. Ah, é às 14 horas do sábado e do domingo a gente pode fechar, não é um horário que tem muita gente, a gente prefere à noite. Ele falou, então, tá fechado. Eu faço para vocês por metade do preço. Maravilha. PIB incentivou os jovens a comprarem o ingresso e presentear um amigo não cristão. E só um critério, você não vai pagar. Eu paguei para ele, né? A metade, mas paguei para ele. Só que tem um critério só para você assistir esse filme de graça. Falei, qual é? Ele falou assim, você tem que deixar o meu pastor abrir com 10 minutinhos ali, uma palavra e uma oração. Ah, já é filme de graça, 10 minutos, sabe? Claro. Muitas pessoas entregaram a vida a Cristo ali, nesse movimento feito pela PIB lá no Shopping Estação. Mesma intenção daquele primeiro, mas com sabedoria. E, não, mas porque é PIB, né, pastor? Tem a estrutura, não, irmãos. Eu liguei para lá em um filme também, o filme A Cabana, que também é um filme excelente para você trabalhar evangelismo. Liguei para lá, escuta, é possível? É possível. Que horário que o senhor quer? Tal. Me veja 100 pessoas, que a gente abre a sala para vocês por metade do preço, num horário bem reservado também, das 14 horas. Falei, maravilha, então não basta boa vontade, né, para fazer. Então, muita perseguição, muitas vezes, é por falta de sabedoria. Mas agindo com sabedoria e vivendo a vida cristã genuína, nós vamos enfrentar dificuldades. Mas não se preocupem, porque o que o texto nos diz é que destes é o reino dos céus. Quando eu e você agimos eticamente, agimos da maneira que o Evangelho exige de nós, nós revelamos as obras do céu. E revelar a obra do céu é incomodar as obras das trevas. E vai nos dar um trabalho. Mas ele nos consola aqui, né? Nos dizendo que nós conhecemos, Deus nos conhece, Deus se revela a estes, né, que buscam esta justiça. Queridos, que Deus nos abençoe em nome de Jesus, né? Que nós não sejamos moralistas, né, da palavra, mas que a gente viva, né, o são evangelho em nossas vidas e que vivamos uma vida moldada pela palavra de Deus, né? Como Jesus disse, quer saber, alguém quer que me seguir de fato, né? Então, devem olhar então para os que choram, para os mansos, para os famintos de justiça. Estes são os verdadeiros herdeiros, né, dos céus. E para nós aqui, a pergunta, reflexão que nós vamos ter, que eu vou colar lá também para vocês, a reflexão toda, mas a pergunta é, de qual bem-aventurança o Espírito Santo está te chamando para viver intensamente hoje? A pergunta é essa, mas aí o facilitador da pergunta é o quebrantamento de pobres de espírito, você já se entende como essa pessoa, ou é uma soberba e presente? É a fome de justiça, ou seja, de combater aquilo mesmo que no teu coração tem te afastado do Senhor? É a mansidão diante da injustiça?
ou sendo aquele que é manso, né, diante do Senhor, ou talvez o chamado à paz em um relacionamento que está quebrado ou com dificuldades. Qual é, então, a bem-aventurança que o Espírito está te chamando para viver mais intensamente no dia de hoje? Quero orar com você, em nome de Jesus, antes de partirmos aqui para este tempo de partilha. Deus eterno, obrigado, Senhor, pela oportunidade de estar com os meus irmãos aqui, meditando na tua palavra, vendo aqui rapidamente cada uma das bem-aventuranças. Nós entendemos, ó Deus, que é ao trilhar este caminho aqui que nós entramos no trilho da verdadeira felicidade. Então nós queremos agradecer pela oportunidade de compartilhar aqui juntos da tua palavra. Abençoe que essa palavra se consolide em nossos corações para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.